O negócio é o seguinte, a vida da mulher na sociedade, na história da humanidade, a mulher nunca viveu mais do que o homem na história da humanidade. A mulher, inclusive, aposenta antes, porque na época que se criou a aposentadoria, a mulher morria 10 anos antes, beleza? Uhum. Então não era justo que ela morresse tão cedo e não recebesse antes, né? Sim, Mas sim. voltando, Só foi, eu acho que mudar isso daí depois da 80% Segunda dos Guerra, homens, né? ó, tem prova, tem do antibiótico, né? Tem provas genéticas que 80% dos homens que viveram no mundo nunca deixaram descendentes. E mais de 80% das mulheres que viveram nesse planeta deixaram descendentes. É muito mais difícil para um homem ser digno de ser pai do que uma mulher ser digna de ser mãe. O investimento que uma mulher tem se reproduzindo, se ligando a um cara, é centenas de vezes maior. Você pode ter milhares de mulheres, a mulher engravidou do cara uma vez por ano e ainda tem que amamentar, ficar grávida e tudo mais. Uhum. Então o jogo é totalmente diferente. O jogo, as regras desse mundo, para um espécime masculino e feminino, humanos, são totalmente diferentes. A questão é que 80% dos homens na história da humanidade não foram homens suficientes para ter filho. Valores masculinos não significa que todo homem tem. A maioria dos homens não tem. Esses homens aí, os caras não são homens, eles não têm nenhuma coragem, nenhuma lealdade, nenhuma habilidade, nada, não tem nenhuma força. O cara todo cheio de geleia, como é que chama? Você vê o cara fisicamente, meu Deus, o cara não tem vergonha, desgraça dessa. O cara cheio de dinheiro podendo malhar, o cara não, nem aquele cara fecha a boca, faz jejum. Jesus mesmo dizia coração em jejum, o cara tá com uma petiola maior do que muita mulher aí, bicho. O cara não fecha a boca 2 dias na semana, não consegue fazer um jejum intermitente. O cara que não tem disciplina para comer, o cara vai ter disciplina mental para se controlar, para não fazer merda sexual, pelo amor de Deus, né? Sim, não é completamente coligado, mas assim, é justamente isso. O cara não tem controle e acaba gerando esse tipo de coisa. Rapaz, a preferência temporal, inclusive eu recomendo mais uma vez, leiam Sefer de Amos, David Coinstendert, que foi recentemente traduzido pelo doutor da USP aí, doutorando Guilherme, um livro genial, ele mostra isso, que inclusive é mais importante para o seu sucesso na vida, a sua preferência temporal do que seu QI, foi o que a gente conversou no início. Inclusive a preferência temporal se expressa de todas essas maneiras. É por isso o cara da favela, o cara da cadeia, normalmente ele tá ali porque ele faz o que ele quer. Quem faz o que quer tá na cadeia. A nobreza, a honra, a coragem não é a ausência de medo, é você saber que tem uma coisa mais importante do que a ameaça que você tem medo. Você, por exemplo, saber que você vai morrer, mas saber que você vai morrer por uma coisa mais importante do que aquilo, que é a vida de seus filhos, sua honra, a integridade de sua família. É isso que é coragem, é isso que é nobreza. E as pessoas que estão na cadeia normalmente, tem perseguidos, tem pessoas que estão na cadeia por nobreza. Esses caras de Hong Kong mesmo, porque foram nobres. Eles sabiam que iam se fuder, sabiam que ia pra cadeia, mesmo assim eles foram. Mas a maioria dos criminosos, os caras que se fodem na vida, eles se fodem porque eles fazem o que eles querem e não o que tinha que fazer. Ele come a filha da mulher, é pedófilo, adúltero, tem filho com 5 mulheres diferentes. A questão é exatamente essa. A preferência temporal, ela é diretamente influenciada pela capacidade de retenção de valor da moeda. Se a moeda não prestar e Bonobo, Buba, foi o maior responsável pela diluição, pior do que Dilma, consequentemente também diluiu a moral do brasileiro. Sim, isso que vem de um conservador, né? Dito conservador. Essa que é a pior parte. Então, e se for ainda começar a analisar sobre essa questão toda, né, dessa diluição, tu pode também analisar justamente os fatos que estão ligados a risco, né? Porque assim, quando tu começa a ter uma questão que tu quer analisar o que vem de longo prazo, normalmente o homem, quando tá solteiro e tudo mais, ele é tomador de risco. Ele sai por aí, toma risco das coisas. Quando ele começa a formar uma instituição, ele começa a ter prudência. E a prudência é a melhor parte da coragem, se tu for analisar. O cara tem que ser corajoso para meter a cara para bater, mas ainda assim ele tem que ser prudente para não levar soco na boca à toa, né? Então, existem ciclos naturais da vida. Existe uma fase que quando você nasce, você consome muito mais do que você produz. Sim, aí depois você vai aumentando gradativamente até os 20 e poucos anos, dependendo da sociedade. Aí uma hora você começa a produzir mais do que você consome e você começa a acumular. Na nossa civilização, o casamento mediterrâneo era de um homem entre 35 e 40 anos com a menina entre 15 e 20. Que é quando o cara já acumulou patrimônio com a menina que tem um ápice de atributos reprodutivos, não é isso? Sim, o ápice de fecundidade. Isso. A questão é que tudo isso aí está sendo a ideologia. Inclusive, é importante que se diga que essas coisas não... feminismo, gaysismo, negrismo, essas coisas não surgiram naturalmente na sociedade. O educacionismo, por exemplo, o cara achar que ir para a faculdade, que fazer uma pós-graduação, mestrado, que inclusive o cara chega lá para estudar que cu é lindo,
estudar porcaria de ideologia. Isso não é espontâneo. Isso foi criado pela União Soviética, isso foi bancado pela União Soviética. As pessoas foram contra isso, foram assassinadas sistematicamente. Tem documentação, que inclusive tem no livro, que no mínimo desde a década de 30, opositores ao comunismo, opositores a todas as estratégias de infiltração, eram assassinados sistematicamente. Até hoje a Rússia não está envenenando uma porrada de gente aí. O cara fala mal de Putin, não aparece morto. Os caras matam, até hoje matam. Quem se opuser às pautas, inclusive fraudemia, lockdown, tudo isso são pautas de pura subversão, de destruição de patrimônio privado, para que os políticos, os amigos dos políticos, tenham mais dinheiro para comprar tudo barato e tenham mais domínio sobre a vida das pessoas, né? Não, a própria China, que depois que começou a ter o colapso lá, e eles conseguiram se recuperar mais cedo, porque começou lá a doença, né, começou a espalhar e os estados começaram a foder tudo, começou a ter o colapso local daquelas economias, então os chineses comprando tudo agora. Tá indo atrás, na verdade, eles dizem que eles cresceram 6% esse ano. Rapaz, eu não sei não, velho. Qualquer dado que vier da China é mentiroso. Eles não sabem nem a população deles, né? Eu não confio nos dados chineses. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu não tô dizendo que a China tá crescendo, tô dizendo que ela tá adquirindo patrimônio em outros países. Ah, com certeza. Mas o problema é que se Trump ganhar daqui a 15 dias, uma das propostas abertamente deles, de Trump, ele defende isso abertamente. Não, expropriar todo o patrimônio do PCC e dos seus representantes, as empresas chinesas do mundo inteiro, para indenizar pela fraudemia. Eles perderem tudo isso aí. E vem cá, na hora que aparecer uma proposta dessa, os Estados Unidos por trás, para esses países todos aí que receberam dinheiro da China não pagar nada e ficar com o patrimônio inteiro, eles vão achar ruim? Sim, sim. Cara, vai ser uma putaria que isso vai dar, cara. Isso aí eu dou certeza. Mas sim, no geral, o que aconteceu dessa questão toda é que simplesmente foi jogado uma sinalidade no ventilador e se a China comprando tudo. Se a China se recuperou ou não se recuperou, isso eu não ligo. O ponto que eu estou dizendo é que a tentativa deles é começar a tomar patrimônio em outros países. Esse é o foco. E não existe economia privada na China. O homem mais rico da China, o Jack Ma, foi chamado para uma conversa e colocado para dar procuração para os testa de ferro do partido controlar todo o patrimônio dele. Depois ele sumiu por meses. Não existe nenhuma empresa do Partido Comunista Chinês, da ditadura mais assassina da história, privado. Não existe. Não existe. E Buba queria abrir as pernas para esses caras entrar aqui sem visto, não é isso? Não, e outra coisa que também acontece bastante lá na China também é a questão que tu vai analisar a indústria militar deles, ela é completamente subsidiária em empresas estatais. Tu tem certas partes de organização. Tudo. Sim. Tu tem certas todas partes as empresas lá organizadas até, só que elas têm que responder ao Estado. Não existe propriedade privada. Não existe propriedade privada. É um sistema totalitário. Eles permitem que você tenha algum simulacro disso para que haja um benefício. Na hora que eles tiverem interesse, eles chegam lá e expropriam qualquer um. A gente chama de propriedade fiduciária. Isso, é capitalismo de conta. Isso, é capitalismo com padrinho. Crony capitalismo, exatamente. O que acontece? Tu pode pegar, por exemplo, assim, vamos supor que eu vou produzir munição. Tô lá, começo a produzir a munição e tudo mais. No momento que eu pego e chamo a atenção das autoridades do Estado, eles podem chegar lá e simplesmente falar, me dá a fábrica aqui. Me dá a fábrica, eu vou decidir o que tem que ser produzido, quando tem que ser produzido, e tu produz. Ele simplesmente faz isso. E os dois exemplos, os dois contra-exemplos que demonstram como a tecnologia não está deixando a gente mais livre. O primeiro é a fraudemia, certo? O primeiro é a fraudemia, porque a gente perdeu liberdade, riqueza, tudo isso em um ano. E o segundo é a guerra inevitável. Nós estamos vivendo uma guerra. Foi um ataque biológico. Isso foi um ataque biológico. O negócio do petróleo foi um ataque biológico. Eles estão utilizando guerra em todas as camadas, matando insurgentes, matando opositores, financiando políticos criminosos, tudo. Inteligência, tudo. Extermínio de gente, venda de órgãos, campos de concentração. Ou os Estados Unidos vai fazer um bloqueio e vai fazer uma guerra real, também aumentando o Estado dos Estados Unidos, que aumenta o gasto, ou esses caras vão dominar o mundo sem dar um tiro, que vai ser ainda pior, né? Cara, e fora que se tu for analisar, os chineses são muito bons em espionagem. Diz aí qual que é o nome do serviço secreto da China. Tem vários, inclusive o Estado. Tem vários serviços secretos. Diz o que ele é e o que faz. É isso. Tem o serviço secreto do governo chinês. É porque na China... É que você quer... Por exemplo... Deixa eu terminar o raciocínio. Que é o seguinte, tu não sabe o que é o serviço secreto chinês, tu não sabe o que cada um faz, só que se tu vai ver os Estados Unidos, essas coisas, tu sabe que tem a CIA que faz isso, aquilo, o FBI que faz aquilo. Então, tipo, os serviços secretos desses países ocidentais, na verdade, são serviços discretos. Eles não são secretos, tu sabe que ele tá ali. Né? Isso. E quando não sabe, o pessoal revela. Na China, não. Na China, tu não sabe quais camadas que tem o negócio. Simplesmente o cara chega, te joga no camburão e sumiu. Existe, inclusive, essa unidade de inteligência que eliminou os uigures, que, por exemplo, que antes de eliminar os uigures, foi a mesma unidade que foi criada para eliminar o pessoal do Falun Gong.
Esses caras, por exemplo, são um órgão de inteligência, acho que tem um número lá, agência 1234, tem um número, inclusive o cara se identifica, o policial sai da frente, porque isso está fora da hierarquia de comando de exército, de polícia, da porra toda. Existem instituições da China que o cara se identifica, e um policial, um militar lá, tem um nome, agência, escritório, não sei o que lá, que se o cara se identificar, o coronel do exército sai da frente, que ele sabe que se ele ficar, ele se fode. Existem vários órgãos desses, de inteligência e de ação mesmo prática, que existem na China. A questão é que o governo, é importante que se diga que quem governa a China não é o Estado chinês, é o Partido Comunista Chinês. É como o negócio da SS. A SS não era o exército alemão. Era uma outra coisa que não era o Wehrmacht. O SS era um órgão nazista. Era um órgão do partido nazista. A Alemanha não era governada pelo Estado alemão. A Alemanha era governada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É a mesma coisa. É uma ditadura totalitária de um partido. Não é o Estado. Eles não representam o Estado chinês. Então, tipo assim, existe uma estrutura do Estado e existe uma estrutura do partido. O exército chinês não chama exército chinês. É Exército de Libertação Nacional do partido, não é isso? Sim, sim.